Bom, gravando, tá? Então, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Chuva, né? Ontem estava com frio, né? Ontem à noite eu estava com frio, pleno Ceará. Líderes na vacinação. É, né? Bom, gente, então vamos começar aqui nossos estudos, né? Que na verdade é o nosso estudo principal do semestre, que é esse livro da Butler, que parece uma Bíblia. Achei muito curioso que um livro da Butler fosse parecido com uma Bíblia, né? O formato dele. Né, só que ele vem assim, não foi eu que fiz capa, não. Essa capa já veio nele. Já veio, não fui eu que botei capa de Bíblia, não. Ele já veio com a capa de Bíblia. Deixa eu fechar aqui. Então, a ideia, eu tinha pensado, não sei o que é que Yasmine e Alice acham, mas eu tinha pensado, a gente não vai dar muito dificilmente, eu acho que a gente consegue trabalhar o livro todo, porque, como vocês devem ter visto na introdução, o texto é denso. E não é simples, né? Não é denso, filosófico, não é simples. Então, acho que dificilmente a gente consegue trabalhar o texto todo, porque eu acho que a gente vai se demorar um pouco em cada um. Mas se der, se não der, a gente passa para o próximo semestre. Se der, eu tinha pensado a gente trabalhar pelo menos esses capítulos aqui, porque que é a introdução, o corpos que importam e o falo lésbico e imaginário morfológico, porque eu vi uma crítica muito curiosa sobre esse capítulo aqui. Né? Nem sei. Me lembro. É porque vocês fizeram recortes, né? É. Legal, o texto. Olá, boa tarde. Estão vindo pela primeira vez, né? Presencial? Ah, tá. Meu nome de vocês? Tá, então aproveitem para pegar logo o presente aqui, ó. Os volumes da. Um vermelho e um azulzinho desse aqui. Os outros a gente vai sortear no fim. Ah. Esse outro também, eu acho que a gente não vai conseguir chegar lá, não. Que é a identificação fantasmática ação do sexo, né? Que é interessante também, mas eu acho difícil a gente chegar lá. Mas a gente vai tentando, né? Ou não cumpriu contemplar muito bem as possibilidades. Não, aqui não tem pressa, a gente está fazendo o que nos interessa, não tem nota, não tem curso, não tem diploma. Então, estamos na nossa, a gente faz o que quiser. É uma intrusão na universidade, né? Já que somos intrusos. Podia ter botado subversivo, né? Mas porque eu não sei se vocês sabem, assim, esse nome vem de uma afirmação do Lacan no Seminário 17, de que a relação da psicanálise com a política só pode ser de uma intrusão. Né? Quer dizer, a psicanálise é uma intrusa na política, ela entra no sentido de que começa a falar de coisas, né, como fora do campo dela, porque ela está no campo da política. Né? Isso, obviamente, não implica que a psicanálise não seja aceita na política. Pelo contrário, hoje a gente está vendo aí uma série de intrusões da psicanálise na política. Né? Mas, enfim, eu fiz aqui algumas anotações, imagino que vocês tenham feito. Isso aí, você falou relacionado com aquela afirmação. Inconsciente é a política daquela rotina. Uhum. Tá. 25 horas. Sim. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês que eu achei desse livro. Eu fui atrás de saber a publicação original do livro, desse aqui.
Esse aqui é de 93. Sabe por quê? Porque eu fiquei comparando ele com a Vida Psíquica do Poder. Não sei se vocês leram também. Se não leram, eu recomendo, é uma recomendação de leitura, que é a Vida Psíquica do Poder, que eu acho menos complicado do que esse aqui. Esse aqui é menos complicado. E como eu disse para vocês, já não, brincando seriamente, lá na Vida Psíquica do Poder, que é um texto de 97, esse é de 93, a Vida Psíquica do Poder de 97, na Vida Psíquica do Poder, ela é um tanto quanto lacaniana, sem declarar que é. Né? Então, eu estou dizendo isso para vocês porque muitas questões que aparecem aqui, por isso eu fiquei, pô, mas ela não já disse uma outra coisa, que eu li a Vida Psíquica do Poder antes, né? Aí eu fiquei, pô, mas isso aqui ela já resolveu na Vida Psíquica. Eu não sabia a cronologia do livro, fui atrás, e realmente esse livro é anterior do que é de 93 e a Vida Psíquica do Poder é de 97. Portanto, algumas questões que a gente vai encontrar aqui, eu acho que ela resolve, e que ela fica meio emperrada, eu acho que ela resolve na Vida Psíquica do Poder. Né? Ela dá uma resposta mais suficiente. Tá? De repente, depois a gente pode até fazer algum tipo de cotejamento, trazer algum dia um capítulo da vida. Não sei quem aí está com a leitura mais em dia, porque eu li na pandemia lê-se em 2020. Né? Então, sei que as meninas aí estão com a leitura mais a tempo. A minha filha ela pega o pai e volta aqui, entendeu? Ela pega e começa a ler. Não, a gente vai combinando isso aí. A gente desenrola. Enfim, então, as minhas anotações estão mais recortadas aqui. Tem uma primeira coisa que chama a atenção, que é exatamente uma crítica que a Butler faz, pelo menos como eu entendi, se vocês tiverem outras questões, vocês vão colocando. É o começo da introdução. A primeira coisa é que ela está pretendendo, ela faz esse livro todo, especialmente esses dois primeiros capítulos, ela se pergunta sobre a materialidade do corpo. Tá? Eu confesso para vocês que eu ainda não entendi bem o que é que ela está chamando de materialidade do corpo. Tá? Entendi algumas coisas e outras não. Uma coisa que me pareceu, nessa questão da materialidade, eu me lembrei muito do nó, porque assim, ela fala de materialidade imbrincada com o discurso, de maneira que não dá para dissociar os dois. Então, não é um ponto que a gente pode nomear do jeito que a gente quer. Eles estão quase que dissociados. Eu acho que é o mais próximo que eu consigo compreender. Só precisa ter cuidado, porque ela não trabalha com nó. Eu sabia que ia falar. Eu estou dizendo, há uma semelhança no sentido de há uma comunhão entre os dois que é quase dissociável. Daí as propostas políticas de reforma. Aí eu tenho uma questão. Se você quiser falar antes, depois eu... Pergunte, aí de repente já... Uma frase extremamente paradoxal que ela coloca aqui, que me chama muita atenção. Capaz? É bem no comecinho, né? Ela fala assim, ó. Ela fala desse jeito. Ao mesmo tempo, alegar que diferenças sexuais são indissociáveis das demarcações discursivas não é o mesmo que afirmar que o discurso produz a diferença sexual. Sim. Quer dizer, ela tá dizendo, a gente fala que a Butler fala de discurso, que o discurso é que produz as coisas. Eu acho que ela tá problematizando isso. Tá? Ela está problematizando exatamente. Tanto é que a pergunta de partida dela é a relação entre a materialidade do corpo e o que ela já tinha definido como performance.
Pois é. De gênero. Aí, o que me pareceu depois, me desculpe se eu estiver equivocado, porque eu não consegui ler tudo, é que o ideal regulatório do sexo é tão forte, e isso responde à frase dela, que é: o discurso não produz a diferença sexual. O discurso produz a diferença sexual, mas o sexo como que viesse antes. Porque o ideal regulatório do sexo é tão forte, tão primitivo, e ela cita um pouco dizendo isso, e não se pode, que fica estranho afirmar que o discurso é que produz o sexo. Fica estranho como se ela estivesse dizendo que o discurso pode tudo. E não é dessa maneira que ela tenta falar. Né? E aí, uma das coisas que me chamaram a atenção é justamente o Marx tem aquele livro, né, Ideologia Alemã, que foi justamente pela força que o homem conseguiu, que os homens conseguiram fazer as hierarquias, né, entre masculino e feminino, pela força física. E aí já existia os tipos primitivos de sociedade. Então, assim, é uma coisa tão incrustada, porque você pega uma coisa com uma força física e faz uma hierarquia social a partir da força física. Isso é tão incrustado, mas tão incrustado, que dizer que o discurso que produz o sexo fica estranho. E é isso que parece que ela martela. Aí, quando ela fala da questão das identificações de Não, gênero. peraí, vamos com calma. Você já tá... Tem pelo menos umas 3 questões aí que você colocou. Vamos devagar. Porque eu me empolguei. Porque, veja bem, quando ela se pergunta sobre essa questão da materialidade e a performatividade, ou a performance do gênero, eu acho que ela está interrogando, eu acho não, pelo menos como eu li, que ela está interrogando essa distinção sexo e gênero que era estabelecida até então. Né? A distinção comum de que o sexo é a materialidade biológica, né, do corpo e o gênero uma construção social. Achei uma questão muito difícil, é o próprio corpo. Sim. O que é corpo para ela? Exatamente. Ela está aqui, já que ela percebe muito corpo, ela quer ver a imagem. Então, quando ela traz a questão do corpo, ela coloca o corpo dentro dessa construção que está para além da pele, que está entrelaçada com o poder, que está entrelaçada com o discurso. Então, o que ela diz, não sei se foi essa dúvida do eu, mas isso não significa dizer que o sexo é do discurso. Ela está tentando trazer o discurso como uma das ferramentas que faz. Uhum. Você achou que ela situa o corpo numa condição pré-discursiva? Eu também. Eu fiquei com essa sensação, porque tem um livro que é Quadros de Guerra dela, né? E ela traz muito essa coisa de que por que eu preciso constituir o corpo enquanto mulher? Por que eu preciso constituir o corpo enquanto eu espero a vida? Então, eu fiquei me perguntando, se não é uma espero a vida, se não é uma da matéria, ela traz de corpo a corpo, né? Então, é algo que está pré-discutido. Veja bem, eu acho que tem uma questão aí, pelo menos não tá fechada para mim, como é que é a posição dela. Porque isso é uma questão também filosófica que vai além da obra da Butler. Que é, por exemplo, inclusive ela começa a falar aqui, ela faz uma crítica a essa ideia estruturalista da diferença entre natureza e cultura. Por exemplo, ou entre do ponto de vista estruturalista. Né? Tudo bem, não vou nem entrar na crítica ao estruturalismo, porque isso... Né? Mas, e se você pensar que foi uma distinção famosíssima, a psicanálise trabalha com isso há séculos, pelo menos até Lacan, essa ideia da natureza como
a cultura como sendo algo que rompe com a natureza, né? E que funda um outro campo, que é o campo simbólico, é o campo da cultura e tal, e etc. O social, da construção e etc. Por sobre a natureza, ou, como ela diz aqui, penetrando na natureza, né? Do Lévi-Strauss, exatamente. Essa noção do Lévi-Strauss, e, na verdade, o Freud fala disso antes do Lévi-Strauss. Né? O Lévi-Strauss, Freud não diz assim, mas... É, o mito do Totem Tabu é exatamente o momento do nascimento da cultura. Né? O primeiro crime, portanto, que funda a primeira lei. A primeira lei, não, funda a lei. Então, que é nesse momento de ruptura do crime, do ato, que você sai do campo da natureza e entra no campo da cultura. Né? Os pós-estruturalistas, Foucault, Deleuze, Derrida e etc., fazem uma crítica a essa condição. Né? De que, como se você tivesse que pensar, que eu acho que, como ela é uma pós-estruturalista também, ela não entra, vamos dizer assim, muito encaixadinha nos pós-estruturalistas, mas ela é herdeira dos pós-estruturalistas, né? Foucault e tal. Ela aqui está trabalhando com Derrida, eu acho que a minha dificuldade é essa, porque eu não sei porra nenhuma de Derrida. Li, na época do mestrado, um livro dele, aquele Freud e a Escritura, mas é muito complicado. Aquela leitura que não serve para muita coisa, porque você não entende. Mas ela trabalha aqui com referências do Derrida, que trabalha com essa coisa da inscrição, da escritura e tal, né? Então, os pós-estruturalistas, de maneira geral, fazem uma crítica a exatamente essa dimensão fora do discurso. E lembre-se que o que está fora do discurso é da ordem do transcendental, não é do imanente. Então, para usar a terminologia deleuziana, quer dizer, para Deleuze, Deleuze, Foucault, Guattari, Derrida, essa turma toda, eles não aceitam que tenha algo fora da imanência histórica, cultural, política e etc. Né? Então, é por isso que eu estou achando que... Eu não sei. Eu não tenho certeza disso, não. Veja bem, eu não estou discordando, não. Eu estou dizendo que eu não está claro para mim. Eu fiquei com essa sensação, que lá mais que na introdução, ela fala de algo que está fora do discurso. Ela fala criticando, né, não? Não sei. Só sei que ela fala. Mas quando a gente chegar lá, a gente já não, né? Porque o que eu entendi é que ela está colocando assim, que a materialidade do sexo também é produzida. Sim, Né? entendi isso. Não é assim, você tem a materialidade física e por sobre essa materialidade física do corpo, inclusive. Eu acho que nesse caso ela está usando o sexo quase como sinônimo de corpo. Né? A questão aqui é que se tudo é produzido, tudo é imanente. Exato. Então, Essa é a discussão. Você falou. O que eu falei, não, os pós-estruturalistas. Os pós-estruturalistas colocam as coisas desse jeito. Não, Porque a crítica que eles fazem à psicanálise é exatamente essa, né? De que essa dimensão transcendental dos conceitos, como se existisse, por exemplo, o falo... a gente comentou, acho que foi aqui que a gente falou disso, não foi não, foi na disciplina que eu estou dando na especialização. A relação que, por exemplo, a condição, a ideia de estrutura em psicanálise, que não é a mesma do estruturalismo, né? Quer dizer, ela faz uma crítica aqui aos estruturalistas, e o Lacan nunca aceitou. Ele era amigo íntimo do Lévi-Strauss, né? Mas não aceitou a pecha de estruturalista, porque não é. Depois a gente vai discutir aqui. Inclusive, a resposta dele é justamente o que o pessoal chama de terceiro Lacan, né? Referência ao novo Organo, cadê o Organo, né? É justamente a resposta a essa crítica. Até porque ele também percebeu que, em determinado momento, ele estava dando muita ênfase ao simbólico. Se você, por exemplo, se você tomar aí essa ideia do Lacan, de que você, na relação de coalescência entre a linguagem e o corpo se constrói, é parecido com o que nós estamos falando aqui.
Você não nasce com corpo. Hã? O corpo Não fazendo equivalência, mas tentando sair. eu acho que ela está brigando, no bom sentido, né? Trabalhando com essa questão. Hã? Minha sensação bem também. Oi, Márcio. Oi, Léo, oi, boa tarde a todos. Léo, deixa eu colocar aqui uma questão de ordem em defesa da galera aqui do virtual. Se alguém Ah, aí puder, o Euler ou o Thiago puderem entrar no Meet, uma pessoa basta, né? Que esteja nessa outra mesa, porque quando eles falam, a gente não ouve nada. tá. Algum de vocês pode entrar aí? Porque se não é assim mesmo, ele vai Eles não escutam, vocês estão me escutando, mas não escutam o resto do pessoal quando fala, é isso? Isso, exatamente. É isso mesmo. Entrar. Não, mas eu vou de som aí. Vai se botar no. Não, mas eles não escutam o pessoal falar. Alguém com celular aí que possa entrar no Meet, alguém que está nessas mesas. Não, eu não trouxe minha caixinha. A Yasmine vai entrar. Porque assim, não é legal, o povo não estuda. Tem que eu achei que o amigo. Vou considerar isso como uma elogio à minha voz. Considere. Enfim. Considere. Realmente, isso aqui tá. Mas por que a gente podia, né? Por que a gente vai pegando Sim, pessoalmente mesmo? acho ótimo. A sensação que eu tenho é que ela quer fazer um percurso, mas ela faz muitas explicações, muitos desvios, e torna até o texto um pouco mais complicado, mais cansativo. Eu estava comentando em casa, eu me lembrei de João Moreira, e quando estava dando aula, ele queria dar um quarteirão, para dar esse quarteirão. Era volta. Às vezes a gente se perde até de onde é que o prumo. Então, talvez se a gente... Tudo bem, pode ser. Indo. Veja bem, deixa eu indo nessa proposta da Alice. Tem uma frase aqui na página, no meu é na página 16. Então, por exemplo, que é um pouco isso que eu acho que ilustra um pouco isso que eu estava dizendo para vocês, de que o discurso produz a materialidade do corpo. Ela diz aqui, ó, no primeiro parágrafo, né? Porque a primeira parte não é parágrafo, é parágrafo da página anterior. Lá pelo meio, diz assim, o que espero que fique claro, pegaram, no que se segue é que as normas regulatórias do sexo trabalham de forma performativa para constituir a materialidade dos corpos. E, mais especificamente, para materializar o sexo do corpo, para materializar a diferença sexual a serviço da consolidação do imperativo heterossexual. Em resumo, ela está fazendo uma crítica exatamente a essa ideia, né? Por exemplo, de você pensar que a diferença sexual é da ordem de uma materialidade. Por exemplo, uma materialidade anatômica. Porque se ela não pensasse assim, por que ela ficaria no peito da compatibilidade? Exato. Quer dizer, porque depois, não sei se você é aqui ou é no problema de gênero, acho até que a gente comentou isso na última vez, ela trata a performatividade como tendo um efeito ontológico. Problema de gênero, né? Ela aqui também volta quando ela vai falar das identificações, né? O sujeito se identifica com isso. Então, isso tem um efeito ontológico no sentido de você dizer, você ser homem ou ser mulher, se identificar com isso, ou se definir com isso, tem a ver também como você participa identificatoriamente dessas performances. Tá? Então, tem um caráter ontológico. Professor, aqui tem uma parte que afirma muito o que o senhor está dizendo, quando ela fala, lá no começo de novo, né? Que ela fala assim, a categoria sexo é, desde o início, normativa.
desde o início. Ou seja, o discurso era ontológico, nesse sentido. É imanente. Desde o início que ela é normativa. Eu acho que ela não está, porque, veja bem, a primeira pegada dos estudos de gênero, por exemplo, com o Stockley, lá no dos transexuais, era essa, de que o sexo é biológico, né? Você nasce macho ou fêmea, vamos dizer assim, e que o gênero é uma construção por sobre esse, que não condiz muitas vezes com o sexo biológico. Daí a história psiquiátrica de disforia de gênero, esse tipo de diagnóstico psiquiátrico, patologizante, obviamente, né? Como todo bom psiquiatra. Mas essa relação de que é a primeira perspectiva. Você tem o sexo, que é biológico, e você teria o gênero, que seria a construção social. O que eu estou entendendo, não sei se vocês estão entendendo assim também, é que ela não está concordando com isso, ela está problematizando e está tentando mostrar como o que supostamente é material, no sentido da materialidade do corpo, ou do sexo, é também constituído discursivamente. Por isso que é uma coisa bem parecida com nós. São tão imbricados, quando ela fala desde o início é normativa, são tão imbricados que não tem como você dizer. A gente fala didaticamente que o discurso produz o corpo, mas isso é comunicado de uma maneira que não poderia ser falada. A gente fala para explicar de uma maneira didática. É porque às vezes assim, você diz, os homens se comportam de uma determinada forma, as mulheres se comportam de outra, e a gente diz que é porque é homem ou porque é mulher, como se fosse uma questão de sexo biológico, né? Da biologia do corpo, ou o que quer que seja, né? E a gente sabe que não é assim, né? Daí, os trans provam exatamente que não é assim, né? Não é uma questão, é uma questão performativa no sentido de que o corpo se constitui aí, né? Então, você pode ter para não falar de homem e mulher, vamos falar de macho e fêmea, né? No sentido biológico do termo, você pode ter alguém que nasce macho, mas cuja performance é de uma mulher, por exemplo, né? E vice-versa. Então, quer dizer, não é a materialidade biológica do sexo que determina o que quer que seja. Isso é uma construção, né? Isso sem entrar na questão Foucaultiana da politização do sexo, né? E ela até passa de passagem, mas não entra, não vai fazer essa discussão, né? Diga. De todo modo, é uma performance, né? Quer dizer, porque você vai ter uma forma do sujeito se apresentar aí, de uma maneira ou de outra. Desidentificação, né? Exatamente. Porque ela. Eu também achei meio tom esse termo. Eu acho complicado, porque se você pensar de uma maneira dialética, não se identificar com nenhum gênero já é se identificar. Porque, veja bem, desculpa, como é teu nome? Letícia. Você tem essas identificações dentro dessa normatização heterossexual, segundo a Bachmann, e aí ela vai dizer, as identificações, a normatização funcionam por exclusão. Ao mesmo tempo que produzem, por exemplo, homem e mulher bonitinho, dentro das normas heteronormativas, também produz os corpos abjetos, corpos que não se encaixam nisso. Então, você vai ter, nesse caso, por exemplo, exatamente esses personagens abjetos, né, que são ininteligíveis, como ela diz, são corpos ininteligíveis, que estão sempre retornando. Né? Estão sempre retornando no... E ela fala de forclusão, né? Ela fala de forclusão. A gente teria que ver se essa forclusão ou foraclusão é a mesma do Lacan, né? Não, ela usa isso direto. Eu não vi ainda, mas assim, e vem uma dificuldade. Quando eu li ela, eu uma dificuldade dela de nomear, quando ela tenta não trazer nomeações, ou tenta não trazer identificações, trabalhando com identidades, né? Isso ela faz essa performance.
mas parece que ela fica meio que patinando. Assim. Pelo menos a sensação minha é essa, sabe? Assim, de procurar uma novidade, ou então alguma referência, tudo. É quando ela consegue desconstruir um monte de coisa, ela não consegue articular algo assim, muito próprio assim, dela. Apesar dela ter uma construção muito bem feita a respeito da sexualidade, a respeito da referência de gênero, por exemplo. Né? Me vem isso, assim, até porque, assim, me vem porque ela está muito dentro do social. Mas eu acho que isso diz um pouco da relação dela com a psicanálise também, não só com a psicanálise, como com a filosofia. Ela toma emprestado conceitos e entendimentos e noções, Tanto que ela, critica, mas também usa. ela retorna, né? Ela tem um início, uma crítica muito forte, depois ela retoma a psicanálise. Não foi bem assim, é diferente e tal. Me parece isso também na obra dela. Porque a pergunta da Letícia é bem interessante, porque, assim, o social ele é performativo. Você trabalha com as identificações através das identidades que performam o social. Né? Se a gente pensar naquilo que o próprio Freud estava falando a respeito do psicologia das massas e análise do eu, que a psicologia não é individual. O inconsciente ele é social, né? Ele é político, digamos assim, por essa via. Então, assim, não tem como a gente desarticular. Me parece que ela tenta fazer essa desarticulação, mas ao mesmo tempo ela vai, né, tendo uma certa dificuldade nesse ponto. Vem essa referência aí, porque quando fala de pessoas que se dizem assexuadas, né, ou, digamos assim, essas referências que a gente tem, que a gente não pode colocar homem, mulher, ou trans, ou essas outras referências da bissexualidade, do poliamor, ou que for nesse sentido, também existe certos tipos de performance, ou certas colocações dentro do social para que a gente possa seguir, digamos. De uma certa forma, isso também acontece. Né? Então, eu fico me perguntando assim, eu fico lembrando e debruçando elas. Porque... O social você está falando nacionalmente cultural. Sim. Sim. Então, nesse texto, eu não sei se é tradução, mas nesse texto é uma tradução cultural. Sim. Discursivo. Discursivo. Eu fiquei pensando... Do lado social. E é porque, assim, ler como ler lá sem conceber que eles estão pervertendo os conceitos, subvertendo, melhor, pode ser um equívoco, né? Sim. Então, eu acho interessante essa ideia de conclusão, de abjeção, porque ela não coloca isso como sinônimo de, por exemplo, uma produção de um psicólogo. Né? E isso Como se ela se apropriasse do termo. Não, é uma apropriação. Eu acho isso tão interessante, porque, por exemplo, o próprio Lacan considerou o teatro como e isso é uma questão política. Então, tem... Mas veja bem, a posição dela, que eu não sei se intencionalmente ou não, mas a maneira como ela usa forclusão aqui, ou a foraclusão, eu prefiro a tradução foraclusão do que forclusão, é a mesma coisa, é só uma questão de tradução. Mas, curiosamente, e eu acho que isso não é propriamente intencional, porque eu acho que ela tem, por exemplo, ela não leu Lacan até, por exemplo, as cadeias borromeanas, por exemplo. Eu vou dizer até que ela não leu o Seminário 9 da Identificação aqui. Sim. Mais tarde a gente vai falar disso, por exemplo, ela fala da identificação como imitação. É tudo que a psicanálise não diz, é o contrário. Né? Mas, enfim, o fato é que ela está usando, falando, por exemplo, de uma fundação do sujeito através da foraclusão. O que Lacan diz. Lá na estrutura, né? Quando ele vai generalizar a foraclusão. A ideia de foraclusão generalizada, que se para Freud o que funda a estrutura é um recalque, um recalcamento, para Lacan passa a ser uma foraclusão. Não sei se todo mundo... Foraclusão primária, né? Se todo mundo entende o que eu estou chamando de foraclusão, vocês me digam também, porque em termos... Diga. Eu entendo.
É um mecanismo, em Lacan, tradicionalmente, você teria dois mecanismos ou três para falar das estruturas, né? Falando das, por exemplo, neuroses, psicoses, perversões. Então, você teria, por exemplo, o recalque como sendo o mecanismo das neuroses, né? Quer dizer, uma inscrição, o recalque implica uma inscrição psíquica na linguagem freudiana da castração, por exemplo, de uma falta, uma simbolização da falta, portanto, o neurótico, ao neurótico, ele sabe que falta, né? Na perversão, seria um desmentido, quer dizer, o perverso, ele sabe, a inscrição da castração é feita, mas ele opera um tipo de desmentido, então ele sabe, mas mesmo assim, como diz o Octave Manoni, né? A famosa frase, eu sei, mas mesmo assim, né? Se tornou um axioma a fórmula da perversão, né? Uma frase do Octave Manoni, marido da Maud Manoni, que vocês devem conhecer mais do que ele, que é essa frase, eu sei, mas mesmo assim. E a foraclusão na psicose, que seria a foraclusão, é um tipo de não inscrição psíquica. Ela é alguma coisa que não se inscreve no campo do simbólico. É um termo do direito, é um termo jurídico, que Lacan toma emprestado do direito. No Brasil, aqui, o termo mais próximo é preclusão. Inclusive, já... Prescrição. Não. Prescreve. É. Porque a lei está força, mas prescreveu, não funciona. Não, O relativo ao direito. No direito é assim. Quando prescreve... O direito, você não tem mais direito a isso. Passou o tempo. Quando prescreve, preclui. Isso. Entende? Você matou alguém. Você mata uma pessoa hoje. No momento em que você comete um ato real de matar alguém, abre-se a inscrição simbólica no jurídico, no direito. Abre-se um processo, tá? 20 anos, 20 ou 30. 20 ou 30 depois. Se não for julgado, né? Se isso não for julgado, ele prescreve. Quando prescreve, o que é que acontece para o simbólico do jurídico? Você não matou ninguém. Você matou, mas não se inscreveu. Então, o seu ato real não tem inscrição simbólica. Para o direito, obviamente, você não matou ninguém. Entende? Isso é que é a preclusão por conta da prescrição. Em psicanálise, assim, a prescrição é o édipo, né? Se até o fim do édipo não se inscreve, não se inscreverá mais. Tá foracluído o precluso. Como é que é? Não, Toda a primeira explicação, pelo menos, da psicose para Lacan é através dessa tal da foraclusão do nome do pai. Né? Que é justamente o ponto da alienação. Que se chega no processo de alienação. Exatamente. Mas se para aí. Fica parado nesse processo de alienação. O psicótico ainda consegue ter um discurso ocupado, assim. Por exemplo, na diferença do autismo, a gente tem uma outra perspectiva, que é a dificuldade de se chegar na alienação. Aí a gente tem as discussões, se é psicose ou não, tal. Mas eu tinha mesmo isso. Questão da vaca, da estrutura. Sim. Não, eu nem vou entrar nisso, porque não é a minha, eu não trabalho com isso, acompanho isso de longe, porque minha mulher trabalha com isso, e a gente vê a confusão que está essa história do autismo e os TCC sendo canalhamente atacando e fazendo uma série de movimentos muito complicados, né, contra a psicanálise. É um negócio terrível, né? Um negócio assim, da ordem da difamação, enfim. Mas, enfim, a foraclusão é isso. Não é? Agora, o próprio Lacan, se inicialmente a psicose, para ele, era entendida a partir dessa foraclusão do nome do pai, o Lacan nunca deixou de usar a foraclusão para outras coisas. Por exemplo, ele vai dizer que na neurose obsessiva há uma foraclusão da castração, né? O que não quer dizer que o obsessivo seja psicótico, mas é uma foraclusão. Então, outras foraclusões Lacan usou. E, como eu disse, no fim da obra dele, né, na ideia lá do nobo-romeano, ele vai generalizar a foraclusão como sendo o mecanismo fundador
do traumatismo originário, que ele chama de o ato X, lá no RSI, né? O ato X, que é o ato primeiro de traumatismo, ou de traumatismo da estrutura, e que quando isso é traumatizado, alguma coisa fica de fora. Quer dizer, o real, a gente tem a morte, por exemplo, não tem inscrição, não tem a morte, ela existe para nós, né? Ela não é que ela não existe, ela existe, ela existe fora, porque a gente não tem como escrever psiquicamente, saber o que é a morte, porque quando você souber o que é a morte, você acabou de morrer. Então, não, não vai rolar, né? Entende? Então, no problema de gênero, eu já fiz, eu acho que tem muita gente nova aqui, no sentido que chegou agora, mas quando a gente discutiu há um ou dois semestres atrás, o problema de gênero, eu fiz uma crítica, não sei se vocês lembram, a ideia da Butler de que a heterossexualidade se funda numa foraclusão da homossexualidade, né? É uma crítica minha, obviamente, partindo de Lacan, no sentido de que aqui ela já não diz a mesma coisa. Ela fala de abjeção, aí ela fala de foraclusão, mas ela não está falando da foraclusão da homossexualidade, como se ela dissesse que a primeira posição do sujeito é homossexual, né? Primeira posição básica. Lembra da Melanie Klein? A Melanie Klein dizia a primeira posição é esquizoparanoide, a segunda é depressiva. Pois bem, para Butler, a primeira é homossexual, né? E a crítica na época que eu fiz, vocês devem lembrar, eu dizia, olha, não é que a primeira, não concordo que a primeira posição do sujeito seja homossexual. A primeira posição do sujeito é objetal, que é diferente. Tá? Essa objetalização originária do sujeito, que fica marcado lá no Matema do Fantasma, né? O S, função de A, está lá, tem dois polos, polo sujeito e o polo objeto, fica lá para todo mundo. Marcado no matema na fórmula matemática algébrica que Lacan desenvolveu para o fantasma. Ou seja, todo mundo goza como sujeito e goza como objeto. Por isso que esse negócio de bissexualidade freudiana, inclusive, tem a ver com isso, né? Então, não é que o sujeito, a primeira posição seja homossexual, ela é objetal. Tá? Sexualidade ligada à posição ativa e passiva. Por isso que eu acho que não tem a ver. Tem, porque o Freud vai dizer, por exemplo, de que para você ser passivo precisa de muita atividade. Entende? Mas o próprio Freud critica isso, né? Freud se critica. Apesar de que eu achar que o Freud tinha um problema realmente com com a submissão sexual, né? O Freud tinha um fantasma masculino, né? De horror à submissão. E ele diz isso lá, né? Que é um horror para os homens, né? Esse apassivamento diante do outro e tal. Mas as cartas dele Bom, mas enfim, é só para, quer dizer, que há um buraco na estrutura, para usar a terminologia lacaniana. Eu acho que a Butler acompanha essa ideia. Não que ela diga assim, mas ela acompanha essa ideia de uma foraclusão, né? O que é que se fará que Lacan na estrutura? O nome do que é foracluído é uma letra, que é o objeto A, né? O nome, na verdade, não é propriamente que você foraclui o objeto A. É que o objeto A é a letra que você nomeia o buraco da foraclusão. Entende? Não é que você foracluiu um objeto, um pedaço. Tem um buraco, você precisa fazer alguma coisa com ele, e a primeira coisa que você precisa fazer é nomear. Aí você chama de objeto A. É claro que, vamos dizer assim, o objeto A é o nome do seu buraco. Do seu buraco estrutural. Obviamente que o buraco estrutural, ele se borda também nos orifícios corporais, e é por isso que a gente transa, por exemplo, né? Ou come, ou sei lá, né? Goza com o corpo, com os buracos do corpo, né? A partir da você pode dar uma certa, talvez, porta
para a palavra, não para nada. Porque o Lacan vai trazer a respeito do objeto. Então, quando o Freud coloca o recalque mais na frente, né, os 6 anos de idade, 7 anos de idade, o Lacan diz, olha, a gente se inicia aqui, mas já falou a respeito disso. Uhum. É justamente da passagem do alterotipo para o narcisismo primário que está a questão quando eu está se formando. Sim. Então, diz assim, olha, a gente tem que ir, a gente pensar a respeito do sujeito, uma referência lógica, tecnológica, né, de acordo com os conceitos, tudo. A gente está nesse momento aqui, que é mais ou menos ali do 1, 2 anos de idade, onde alguma coisa vai estar se fazendo sem objeto, realmente, então, o discurso está sendo produzido a partir dessa singularidade, sabe? O Freud sabia dessa constituição precoce do eu, né? E ele diz exatamente isso, de que a psicose tem um problema na constituição do eu. Ele não é tão sistemático quanto Lacan, mas o Freud sabia disso, que tem um problema ali na psicose, na constituição do eu, né? O Freud não tem essa coisa sincrônica do Lacan, né? De que o sujeito já está lá desde o começo. Não, o Freud é mais cronológico, de uma certa forma, né? Porque não tem essa coisa. É, Tem o conhecimento dele sobre esse do Freud? Tem assim, tem o Schreber. Não, é. É o Schreber, né? É. O Schreber é livre, né? Escreve o que quiser. É, verdade. A cidadania ele traz uma pessoa. É verdade. Mas é bem dele sobre psicose. Você vai ler e atender psicose, você tá. Você tem que começar a abrir caminho, pode ser por Melanie, e aí o caminho que você vai ver. Mas tem pouquíssima coisa dele para apresentar um caminho de qualidade sobre psicose. É verdade. Acredito que a gente tem. Não, tem sido pouco que ele fez, né? Sim, sim. Eu acho até porque assim, ele não trabalhava. A gente às vezes esquece também que ele não trabalhava com a estrutura como foi formalizado por Lacan. Uhum. Ele tinha outra referência de trabalho. Trabalho desse jeito. Só muda o nome lá nos anos 30, porque nos anos 30 não é chegou a ter cliente. E aí, quando a gente pensa a respeito do sujeito em si, né, principalmente no narcisismo, né, que é a introdução ao narcisismo, que é um espetacular, ele começa a falar justamente do dele. Então, aquele texto é espetacular para a gente pensar a respeito da psicologia. Megalomania, é verdade. Então, assim, tem esses pequenos detalhes, mas assim, não é complicado. Vamos voltar para a Báttina, né? Vamos lá. A parte que você ainda não chegou, mas que eu acho que é interessantíssimo, que para você é a última coisa que você estudou a conclusão, que é quando ela fala dessa reformulação da materialidade dos corpos, isso já é um novo sentido, né? Então, bota em jogo um novo sentido. Exatamente. Eu acho que ela começa com um jogo, na minha opinião. Na página 17. Ela dá um monte de questões para quem está com PDF 22. Ela não aceita a materialidade biológica do corpo, o que é uma coisa interessante, né? Ela não está falando, pelo menos é que eu não estou entendendo, não sei se vocês estão entendendo. Ela não está propriamente se submetendo à ideia, ao imperativo da materialidade biológica do sexo e do corpo, né? Ela está... Não se pode falar de materialidade sem falar de materialização. Exatamente. Já tem a preocupação discursiva dela. E aí depois ela vem a história de o que o discurso é capaz de fazer, constrói tudo. Né? Se ele constrói tudo, o que a gente faz aqui de fora? Né? Se vai de fora para construir o discurso intencionalmente, ou é uma coisa que interfere no discurso. Aí ela vai ter todo uma discussão que já está. Aí é onde eu acho que ela se perde e só vai responder na vida psíquica do poder. É ser um próximo capítulo. Não, tudo bem. Não, ela fica se perguntando, porque veja bem, eu acho que a questão, pelo menos como eu entendo, por exemplo, ela faz uma crítica ao estruturalismo, tá? Inclusive, ela diz aqui, os estruturalistas dizem o quê? Nós temos certas estruturas, né? O discurso, a lei,
e etc. E ela bate pesado na história da lei psicanalítica, né? Sim. E essas estruturas constituem o sujeito. É o que os estruturalistas dizem. A impressão que eu tenho é que ela não está aceitando isso. No entanto, eu acho que ela tem dificuldade de dizer aonde é que o sujeito escapa, né? No que diz respeito à submissão às estruturas, ao poder e etc. Que é o mesmo problema do Foucault. O Foucault também teve o mesmo, se deparou com o mesmo problema. O poder cria resistência, mas cria resistência e vai lá e engole a resistência e digere e cria outra, e vai ficar nessa esculhambação, cria resistência, engole, e, bom, e aí? Vai ficar... O problema é que você fica sempre no circuito do poder. É isso aí. Ela vai estar mal causando Pois é, não é isso que a psicanálise diz. Veja que por que o Lacan nunca aceitou que ele seria estruturalista? Porque exatamente essa ideia de que o sujeito se constitui por uma submissão à estrutura não é a concepção de sujeito em psicanálise. O sujeito se constitui numa falha a essa submissão à estrutura. Que falta alguma coisa à estrutura, falha alguma coisa, e é por aí onde o sujeito mete a cabeça. Se apresenta. O parleto. Se não tem buraco, eu estava dizendo isso no meu seminário quinta-feira, se não tem buraco, o sujeito faz o diabo para construir um buraco. Ele inventa, faz sintoma, faz inibição, adoece, se mata, se corta, faz o diabo para arrumar o buraco. É por isso que em psicanálise sintoma não é doença, é uma resolução. Apresentar. Deixa eu só terminar ele aqui. O que é que eu acho eu acho que ela vai responder isso na vida psíquica do poder, porque ela vai dizer alguma coisa parecida. Ela vai dizer, olha, o paradoxo... Inclusive, ela disse aqui, o paradoxo é que o sujeito é submetido ao poder, mas usa esse poder para se constituir. Ela diz isso aqui, mas não desenvolve. Ela vai dizer... A compreensão da performatividade, não como ato em que um sujeito traz à existência o que nomeia, mas como esse poder reiterativo do discurso para produzir os fenômenos que regula e impõe. Me dá a impressão que é disso que você está falando. Só que a partir do estruturalismo, e não a partir de uma visão desestrutural. As práticas reiterativas do poder... Da falha da estrutura. Pois é, tudo bem, as práticas reiterativas, normas regulatórias, tudo isso, tudo bem, estamos de acordo, entendeu? O problema é que não tem sujeito completamente submetido a isso. Não tem como. Né? Se o sujeito E é por isso que tenta... as letrinhas lá do LGBT não param. Não para. Não tem que ser... Porque quando uma letra recua, você quer a pergunta, Letícia, né? E esse outro aí, que não é nenhuma coisa nem a outra, ele não se sente incluído em nenhuma das letras. Tipo assim, para achar um... Mano, você tá fazendo isso. Eu entendo assim. Sim. A ideia de singularidade do sujeito em Lacan tem a ver com isso. O sujeito não se encaixa... No seminário 7, Lacan tem uma frase que, quando eu li pela primeira vez, nunca mais esqueci, que é uma fórmula, que eu recomendo que vocês tenham essa fórmula na cabeça. O sujeito padece de uma inadequação radical. Exatamente. De uma inadequação radical. Esse termo inadequação radical é do Lacan no seminário 7. O Kant com Sade. Pois é. Professor Márcio, se cansou de ficar no online, né, sem ouvir ninguém? A Alice não entrou aqui, não deu certo, não?
Só veio por causa do livro. Aqui, o livro estão lhe esperando aqui. Mas, enfim, vamos voltar lá para Butler. Vamos voltar para Sim, diga aí. professor, uma coisa que a Jussara colocou, é que tem uma época que eu lá usa a significação, a palavra significação, como próxima do outro, do real. Né? No período mais simbólico, ele fala significação como quase sinônimo de significado. Depois, ele fala de significação como uma coisa próxima ao objetuar, né, e ao puro. Pelo menos foi isso que eu vi. E eu fiquei me perguntando se esse. Primeiro, eu queria perguntar para você, perguntar se o senhor está de acordo. Bom, conclua para eu saber se eu estou de acordo. Essa aí. O que eu fiquei me perguntando é se o discurso de posição funcional do sujeito, né? Por isso que é difícil do sujeito sair de certa posição, ele está funcionalmente implicado em uma posição, porque essas lutas políticas, por exemplo, por outras performances e tal, são criticadas em termos de identidade, se elas poderiam inscrever um discurso no outro, um grande outro, que produzisse uma nova significação política, ou seja, novas maneiras de se implicar funcionalmente. Bom, tudo bem. Veja bem, minha discordância qual é? Não é só um ponto que você colocou, não é o discurso que constrói uma posição funcional do sujeito, é o significante. O discurso já é, porque significante e discurso em Lacan é a mesma coisa, tá? O discurso é uma topologia, você tem uma topologia de significantes, S1, S2, S barrado e objeto A, por exemplo, que é o discurso do mestre. O discurso, eles são formas de grafar o gozo do corpo. E aí você me dizer, mas então nós podemos criar um outro discurso que promova uma outra forma de gozar? Tudo bem, é o que está acontecendo. Eu sei, na verdade também, porque assim, aí, quando se pensa nisso, em novas implicações funcionais, que o sujeito pode melhorar, há também, paradoxalmente, uma crítica à performatividade identitária por parte do psicanalista. Aí fica meio paradoxal. Porque eu acho que a performatividade é justamente para ficar colocando o fato de que a norma heterossexual não é o bambam que pensa que é. Então, nesse sentido de escrever no grande outro novos tipos de implicação funcional, eu acho interessante. Sim, é o que está acontecendo, né? O que está a grafia dos Mas discursos. por que nessa crítica ao LGBT, bota quantas vezes quiser, vamos ver o que está. Não, a crítica não é essa. A crítica é assim, você pode botar quantas letras quiser. O problema qual é? É que se você corre o risco de você, por exemplo, ir contra uma política da identidade e promover outra. Entende? Esse é o paradoxo. Você... Então, mas... Mas se você faz se você faz uma crítica às identidades sexuais fixas e aí você começa a promover identidades sexuais fixas, eu não estou dizendo que é isso que está acontecendo. É a crítica possível, não é? Por exemplo, já vi de quem era a entrevista, né? Uma pessoa falando sobre essa história, por exemplo, um papo que rolou por aí, de que, por exemplo, se você é gay, você tem que fazer análise com um analista gay.
Eu já ouvi esse papo por aí. Isso é complicado, porque isso cria um fechamento do que é identitário, inclusive, né? Você vai para a análise para em procura da diferença, e se apropriar da diferença, né? Já vai. Inclusive, isso pode ser também, o analista, eu quero que o analista seja homem ou seja mulher. Isso é uma questão, por exemplo, na análise, para você se interrogar. Por que você quer que o analista seja homem ou por que você quer que seja mulher? Né? Então, é uma interrogação para a própria análise. Né? Mas, enfim. Eu acho que a gente é muito apressado. Assim, o Zizek já vai dizer de uma nova forma de trabalhar. Assim, uma pressa em que a gente está vivendo um momento de transição, de estiramento de certas coisas, e é uma pressa a responder isso. Não, mas veja bem, a crítica lacano-zizekiana qual é? O gozo, ele não é libertário. A psicanálise nunca acreditou no sexo nem no gozo como libertário. Quem acredita nisso é a sexologia. A psicanálise não acredita nisso. Tá? Então, você diz, vamos gozar da maneira que cada um der na telha, tudo bem. O problema é que isso pode se tornar um imperativo. Sadiano, por exemplo, que é leia Kant com Sade, do Lacan. Né? O Kant com Sade, o Lacan vai dizer isso, que tem um imperativo moral e tem um imperativo do outro lado, que é super-egóico, e que promove essa ideia de que goze. E veja que isso tem aparecido na clínica. Isso tem aparecido na clínica. O sujeito reclamando de que goza demais. De que faz todas as estripulias que pode fazer na internet e não aguenta mais. Você quer parar com isso porque passa a madrugada toda fazendo estripulia na internet e não dorme, porque tem que... Entende? Quer dizer, não é mais a reclamação antiga de que, doutor, eu não gozo, vim aqui gozar. É o contrário. Eu estou gozando demais, porque tem muita oferta de gozo na nossa cultura contemporânea, por conta do capitalismo. Quer dizer, você gozar livremente também, até que ponto você não está comprometido com o discurso do capitalismo. Né? O gozo, a promoção do gozo e a promoção dos objetos. Você fala tanto de liberdade é assim da própria vida. A democracia é a liberdade. Você esquece que a vida vai além da liberdade em si. Então, é interessante pensar nessas questões. E até porque, veja bem, o que os estudos de gênero estão reivindicando não é propriamente um gozo libertário. Eu quero gozar para ser livre, como era, por exemplo, a ideia reichiana da revolução sexual, né, do Reich, de que o sexo libertava e liberar o sexo, nós vamos fazer uma revolução política. Não é, pelo menos como eu entendo, posso até estar errado. Porque, como eu disse para vocês, eu não sou propriamente um estudioso, né? Não estou dentro do campo. Pode ser uma das faces da revolução, não precisa ser ela toda. Não, pois é, mas veja bem, não é isso que eles estão reivindicando. Eles estão reivindicando o reconhecimento político e social e simbólico das suas posições sexuais. Entende? Não é propriamente... Se isso é revolucionário, ótimo. Que isso interroga a heteronormatividade, ótimo. Que interroga a psicanálise na sua heteronormatividade, ótimo. Entende? Então, é esse reconhecimento, porque é um reconhecimento, por exemplo, que inclusive isso vem lá do Foucault, quando Foucault dizia, olha, não aceitem que a homossexualidade é doença, quando os americanos descobriram o gene da homossexualidade. Né? Os americanos, toda semana, descobrem o gene de alguma coisa. Descobriram o gene da homossexualidade, e aí os homossexuais ficaram todos em polvorosa, porque, enfim, descobriram a causa da homossexualidade, que obviamente não era verdade. E o Foucault dizia o quê? Cuidado, porque se você aceitar que a homossexualidade é doença, você pega a homossexualidade e coloca no campo da negatividade simbólica. Como se dissesse, é um erro genético. A homossexualidade não tem nada a dizer para a sexualidade humana. Né? Coisa que o velho Freud, por exemplo, já dizia que não era assim. Por exemplo, né? A libido homossexual, posição homossexual, bissexualidade, e no Freud já está lá. Então, se for doença, você tira
a positividade e negatividade aqui não é no sentido de bom e ruim. A positividade, o saber que a homossexualidade ou a transexualidade, ou o que for, pode trazer para entendimento do corpo, da sexualidade humana, do... Mas, assim, você chamar de doença, você chama de genética, é a mesma coisa. A origem genética é uma coisa que está valorizada. É difícil não ir por aí. Porque, obviamente, Não é a mesma coisa pra gente, mas eles vão capturar isso. de todo modo, se a homossexualidade é genética, a gente pode jogar esse livro no lixo. Entende? Porque essa discussão aqui, política e tal, discursiva e etc., ela não tem nenhuma importância. Se é uma... Estou exagerando um pouco, mas... Entende? Quer dizer, a discussão, que esse é o problema da redução biopolítica das nossas discussões contemporâneas. A história do Deleuze de pensar a ontologia do presente, né? Que hoje em dia não se pensa mais porque o que impera é a biologia, a biopolítica. Tudo é biológico. Os meninos todos, estava dizendo... Isso da homossexualidade, você pode ser cristão. Esquizofrenia, né? Origem genética. É o mínimo final. Pois é. Autismo. Né? A história do autismo. Para psicanálise, por exemplo, para psicanálise tem uma saída. Se provar ou não, porque o que importa é que o que importa é que digamos assim, as posições têm uma relação com a mente. Talvez no cenário 11, né? Que o Freud, na etiologia da neurose, faz o gesto pilar do lavar as mãos para as causas hormonais e tal. Mas esse discurso totalitário que vem, principalmente dessa referência da genética, ela é um critério que também tem que se lembrar disso. Né? O próprio Lacan fala a respeito disso, né? Principalmente no seminário 17. Mas não é só para a psicanálise, não. É um problema de ordem política muito grave. Então, acho que assim, a gente também jogaria psicanálise nisso. Exato, exatamente. Essa perspectiva totalitarista. Dá para levar as mãos nesse sentido. Eu acho que aí é importante. Quer dizer, se você... Se você não interroga, por exemplo, por que esses meninos todos estão todos com TDAH, né? Os psiquiatras diagnosticando a rodo, que eu fiquei assustado, dando aula para o primeiro semestre, a turma toda com TDAH, estou exagerando, mas é muito impressionante isso, os meninos todos com diagnóstico debaixo do braço. Não é? Quando não tem, querem ter, vão atrás de ter, e assumindo identitariamente um diagnóstico, eu sou TDAH, eu sou bipolar, eu sou isso, eu sou aquilo outro, que é um negócio complicadíssimo. Não se pensa na estrutura, né? Na discussão estrutural, por exemplo. Não se pensa, por exemplo, no poder psiquiátrico. Está lá no texto do Lacan, não, do Foucault, da despsiquiatrização, né? Ele falando de como todo o processo psicofarmacológico promoveu uma despsiquiatrização, nós estamos vendo isso. Os hospitais da década de 90 para cá não desapareceram, mas quase. Viraram clínica no Eusébio, né? As clínicas do Eusébio. Mas o que é que aconteceu? Por conta da psicofarmacologia, da medicalização. A psicofarmacologia não interroga um ponto da relação de poder psiquiátrico. Nem meio, quanto mais um. Né? Estabelece a relação com o sujeito, uma relação de submissão biopolítica. E ponto. Não vai interrogar. Pelo menos um cara que transtorno de ansiedade generalizada. A disjunção da psiquiatria
pela própria psiquiatria ser não crítica, né? Com a abordagem do Marcos Guimarães, é muito bonita. Porque a psiquiatria é realmente não crítica, né? E a psiquiatria, pelo menos, tenta fazer uma crítica contundente. Então, fica quase impossível dialogar. Essa questão da Ritalina, por exemplo, cara, isso é um crime que estão fazendo com as crianças. Todas as crianças todas tomando Ritalina. Não interroga, porque os pais não querem interrogar, aí vão lá os TCCs e respondem, por exemplo, com aquelas coisas de tecnologias que eles têm e tal. Não interrogam nada, que eles não querem, como se os pais não tivessem nada a ver com isso. Como é que você vai interrogar a estrutura da família sem você convidar os pais para falarem e dizer o que está vendo aqui? Que papo é esse? Hã? É. Pois é. É pior ainda. É pior ainda. Pior ainda. Agora, assim, o ponto que eu acho interessante, porque, assim, e eu acho que vocês devem entender o que eu vou falar nesse sentido, assim, nem sempre são sujeitos. E isso é interessante a gente pensar. Porque na clínica, o objeto, e o Lacan tenta articular o que a psicanálise faz, né? Pelo menos para ter um certo status de conhecimento científico, para ter um certo status, né? Ela sai dessa referência. Tem a ver com o objeto da psicanálise e o sujeito. Mas que sujeito é esse? Né? Que é o sujeito do desejo, o sujeito da referência, da ética dentro do atendimento clínico ali em cena. Que a gente pode também transportar ele para o social, para essa vida. Né? Então, assim, a gente olha para esse vir a ser sujeito, para essa possibilidade, que tem a ver com essas inquietações, com essa possibilidade de construção. Né? Então, há da gente pensar a respeito disso, que existe um gozo ali, certo? Então, nem sempre a gente está sendo sujeito. Muitas vezes a gente está preso justamente só por causa disso. Pela dificuldade em apresentar sua singularidade. Sim. Ele se fazer sujeito. Mas eu acho que eu vou discordar tudo falando, né? Gente, poder jogar fora. Ela diz que a hora da cidade, ela diz assim, que em termos filosóficos, toda proposição constativa é sempre performativa em algum grau. Então, mesmo que isso fosse constatado como tal, existe uma questão performativa em cima disso. Existe uma questão performativa segunda vez. Existe como uma atividade discursiva que só é considerada a partir de um atravessamento, né, dos sujeitos. E lá na frente, de certa forma, ela chama de citação. Né? Isso é que é a história do Derrida, esse negócio de citacionalidade. Que eu acho que não é por isso que a gente vai deixar de ter parte. Não, claro. Né? Mesmo que isso se apresentasse como tal. Eu achei muito parecido essa de citacionalidade com a chave que é o autor. Eu achei muito semelhante. É como se fosse, como se fosse um ato de um autor. É um poder que perpassa, tem toda a situação na pele, faz um recorte, tem que aprender, tem que atravessamento, tem que aprender. Né? E a pessoa, o sujeito, o indivíduo se posiciona ali atravessado por todo um plano de poder e faz aquilo que tem um efeito, mas não sem desconsiderar os atravessamentos. Mesmo com as constatações que prescindem muito, cheio de aspas, das constatações que não existe precisão. Mas, eu pensei essa história da citacionalidade, como a citação, né? Me lembrou muito quando os religiosos, evangélicos, etc., citam o texto sagrado. Não é? Mas na Bíblia diz assim, 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 assim. Entende? Porque quando ele diz isso, a citação tem valor de verdade. Como você citar a lei, tem valor de verdade. Não se interroga, por exemplo, que a Bíblia foi escrita, que ela é discursiva, entende? É uma citação que deixa de interrogar. A citação funciona como naturalização daquele discurso. Ninguém vai convencer o evangélico de que a Bíblia foi escrita historicamente, tem uma genealogia da escrita da Bíblia, não é verdade? Porque é um texto sagrado. Então, assim, foi Deus que assinou. Não tem a assinatura de Deus, mas é como se isso, como citação,
um texto como citação ganha essa naturalidade de verdade, como é a lei, ela está aqui, ela se refere à lei, né? Isso vai acontecer até no jornalismo, né? Deixa isso Na psicanálise também. É verdade. Está publicado, é impresso, é verdade. Na psicanálise, aqui na academia, a gente trabalha com isso, com citação, né? Vocês, quem está fazendo mestrado, doutorado, sabe, quer dizer, você trabalha com citação. Eu fui para uma banca ontem que eu estava dizendo isso, e o mestrando empurrou o pau para fazer citação. Aí eu disse, rapaz, olha, tudo bem, você tem que fazer citação, porque é uma dissertação, mas você tem que dizer a sua interpretação da citação, porque você está uma citação atrás da outra, vira um texto, não tem texto, né? O seu texto. Professores que ficam, não, mas você está aqui aparecendo a sua opinião, não. Uma coisa, Eu acho isso. E a graduação, eu acho que é bem traumatizante. Você é complicado. Você tem que falar sempre de geração. Eu entendo isso. Você vai falar de algum assunto, você tem que fazer um levantamento, uma revisão das pesquisas que falaram e tal, e então você tem que dizer isso. Isso é até acadêmico, no sentido, né? Eu, por exemplo, entendo que o acadêmico não é a mesma coisa que o universitário. O universitário é no sentido lacaniano, que é essa burocracia, não é? Que a gente produz burocraticamente e tal. O acadêmico tem um rigor que eu acho muito interessante, que o Freud tinha. Você vê, por exemplo, você lê os textos de Freud, os grandes textos, ele tem lá um rigor acadêmico, ele pega os autores e diz, não, totem tabu, ele vai lá no Durkheim, lá na sociologia, na antropologia, diz, o Durkheim disse isso. O Le Bon disse, quem? Na época dele, os grandes autores que estavam dizendo alguma coisa sobre o que ele estava dizendo, ele vai atrás e faz com um rigor acadêmico impressionante. O Lacan não, porque o Lacan complica as coisas, né? Mas, apesar de que ele também se refere, mas o Lacan se refere, você tem que ir atrás de saber se ele está se referindo a quem é, como e quando. Aí o Lacan está se lixando, especialmente nos escritos. O Psicologia das Massas aparece da aula com os expertos. Exatamente. Mas a crítica que ela está fazendo aqui, que pelo que eu entendi, é uma crítica que ela tira do Derrida, né? Que é essa coisa, quer dizer, é uma petição de princípio. O texto passa a ser o fundamento, né, a garantia de uma verdade que você está dizendo. Veja que a gente corre o risco de fazer isso também com os autores, com a psicanálise. O Lacan disse, então é lei, né? Lacan disse isso. Uma palavrinha só de respeito, né? Sacralização. Exatamente. Tem que sacralizar a educação. Paulo Freire fala aqui. E eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? A Alice falou do conceito de performance, né? Eu acho que ela vai resgatar esse conceito desde da Grécia Antiga, da referência do ator, né? De performar, e aí sempre tem essa referência assim, do que o autor, o ator doa dele para o personagem. E como ele consegue fazer o personagem da forma como só ele consegue fazer, digamos assim. E tem a ver com essa performance, ou seja, outra forma, né? Como me lembrou muito a referência da apresentação, né? Dessa outra versão, outra forma de se colocar diante da lei, das referências e tudo, né? Como a gente fala assim, o sujeito na psicanálise está muito mais ligado à subversão, né? Que tem a ver com essa referência da perversão, mas não necessariamente algo perverso. É isso que a gente tem que né, perceber. É uma nova forma de fazer laço, não é uma forma de quebrar o laço, que é a referência velha, né? E a referência à sexualidade. Porque quando a gente fala dessa forma de performar dentro da referência da sexualidade, né? E quando a gente pensa a respeito também dessa perversão, me lembrou os três ensaios, assim, eu acho que é espetacular elaborar isso, né? Digamos, se a gente tem um momento que é um momento da acusão, a gente também tem um momento do desmentido. Sim. Também tem um momento que depois, talvez, a nós de nós, né? Não sei, não sei se eu sou psicólogo ou neurônico, não. Mas a gente tem um momento também dessa articulação do recalque. Então, acho que esses tempos eles são interessantes para a gente poder pensar. E que, quando a gente pensa nessa performance, eu acho que é outro nome, digamos, que ela utiliza para ela, né, que ela traz como uma moderação muito grande,
a pensar a respeito, por exemplo, do desejo generacional, né? Como a gente pode empreender esse desejo generacional. E vem nesse sentido, que ela consegue ter um conceito que traz essa possibilidade, essa referência. Tem isso. Estou falando de performance, né? Que mencionou a Ritalina. Eu acho que a Ritalina é um estudo de caso muito incrível, né? É uma droga. Não quer. O estudante não vai querer dar uma atenção. Vestibulando. Você Ia vender na porta da escola, né? Isso, veja, está mais comum do que... Junto com a rebite, com o guaraná, com o café, né? Essas coisas você essa linha de prescrição. Acho incrível, porque imagina mesmo, né? É muito incrível, o garoto ali está Tem que trocar a Ritalina pela Rita Lee. Diz. Essa situação que você fez com relação ao região, e que dá para a gente pensar no poder médico, que a gente já estudou aqui antes, como é que a gente faz essa adequação dessa analogia com a questão do sexo, então, que é o caso dela, né? Do discurso sobre o sexo. Não, ela tá, pelo como eu entendi, ela está fazendo uma crítica exatamente a força, né, performática da norma. A norma, ela Então, a norma é essa situação. funciona por citação. O poder funciona por citação. A lei, o texto e tal. A lei é como se diz, lei é lei. Você tem que obedecer. que chama de Quem é pétrea, que... Hã? que é chamado de pétrea. Quem é que faz a lei, ou para que serve a lei, ou qual é a política da lei, né, Ela vira... fala depois, não sei se era depois ou antes do que você leu, ela fala da função do fantasma normativo de transformar aí o sujeito do sexo em objeto, em abjeção. Eu vou recomendar a vocês que vocês se centrem nessas questões, nessa parte da citacionalidade e numa parte que ela fala das identificações, tá? Que, inclusive, aqui antecipei a minha crítica, dizendo que ela não leu o Seminário 9. Porque, por exemplo, só para antecipar a polêmica, qual seria? De que ela vai trabalhar a identificação como imitação, como semelhança. E é exatamente o oposto que Lacan vai trabalhar com a identificação. A identificação como sendo identificação à singularidade, a diferença. Ela fala de caixão como você tem. Exatamente. É claro que nós podemos pensar as identificações imaginárias, por exemplo, como sendo, né, uma coisa do campo da imagem, da semelhança e tal. Mas aí é onde eu acho que falta uma teoria do sujeito. E ela, pelo menos em parte, ela tenta responder na vida psíquica do poder. E aí ela, esse ponto que eu acho que ela tenta responder lá. Tá bom? Vamos terminar por aqui. Próxima vez É a Maria Barreira? é a Marília, né? Próxima semana, que vocês sabem, não sei se o pessoal que está chegando agora, mas vocês já têm acompanhado no online. Já é antiga, né? Nossas reuniões são quinzenais, mas o último encontro do mês é seguido. Quer dizer, próxima semana, que é o último encontro, a gente vai ter uma apresentação de uma situação clínica, para não chamar de caso clínico, que o Foucault não gostaria, de uma situação clínica, e vai ser online, tá? A gente vai fazer online, tá bom? Inclusive, assim, eu mudei na descrição do grupo, está um novo link, tá? Porque eu tive que mudar a conta para poder gravar e tal, então tem uma sala nova e um link novo, tá bom? Engraçado, no caso, já patologiza, né? Já patologiza, exatamente, Caso clínico, já tem um saber em torno, já é uma patologia. Poderia ser possível. Pois é. Bom, pessoal do online, tchau aí para vocês, até a próxima semana. Tchau. Tá? Boa tarde. Tchau. Deixa eu parar a gravação. Espera aí, tem uns livros aqui, vocês não vão querer o livro, não? Os outros? Os outros.